E, assim, como eu falei, coloquei para gravar a nossa reunião, tá? E, bom, hoje o nosso assunto é plano de marketing. A gente vai ver aqui, dentro do plano de marketing, alguns pontos, né, bem específicos sobre eles. Na verdade, a gente vai estar vendo aqui dentro do plano de marketing 5 pontos que são bem interessantes que a gente precisa levar em consideração. O primeiro é relacionado à descrição dos seus produtos e serviços. O segundo é com relação ao preço. O terceiro é com relação. Desculpa. O terceiro é com relação à sua parte específica de estratégia promocional. O quarto, você vai trabalhar qual é a sua estrutura de comercialização. E o quinto ponto, a gente vai falar sobre a localização do seu negócio. Tá? Eu vou abrir aqui para vocês a minha tela, então, para vocês estarem acompanhando comigo. Tá? Bom, a nossa programação é trabalhar somente o plano de marketing com vocês. Conforme a gente tinha falado no início, né, Jeremias, o nosso planejamento é feito para, no caso da nossa turma, para 23 pessoas. No entanto, nós somos 3, né? Então, certamente, nós andaremos bem mais rápido do que aquilo que a gente esperava, tá? Mas, logicamente, sem prejuízo para vocês e para mim também. Beleza? Vamos lá, então. Exatamente, aula particular. Vocês são privilegiados. Bacana. Então aproveita, explora o professor, que agora é a hora. Vamos falar então sobre o plano de marketing. No plano de marketing, como eu falei para vocês, são 5 pontos que a gente precisa descrever nele para que você possa ter pelo menos uma direção daquilo que você quer, tá? Primeira coisa, a descrição dos seus produtos e serviços. E aqui ele vai falar para a gente que a gente tem que descrever os principais itens que serão fabricados ou vendidos, ou quais serão os serviços prestados, né? Informar aqui quais são as linhas de produto, especificando detalhes, tamanho, cor, modelo, o que mais que a gente pode falar aqui? Aí ele está colocando sabor, embalagem, apresentação, rótulo, marca, e aí você pode colocar também aqui durabilidade, aplicabilidade do produto e tudo isso, né? Aí ele está falando, se necessário, fotografe o produto para colocar a foto no documento do plano de marketing. Lembrando que nós estamos não fazendo uma campanha publicitária, nós estamos construindo um plano de negócio, tá? E aí, para a empresa de serviço, a gente tem que informar quais serão os serviços que serão prestados, suas características e as garantias que vocês oferecem, tá? Ó, lembrar de que a qualidade do produto é aquela que o consumidor enxerga, tá? Vocês já tiveram aquela experiência, assim, de chegar em determinado lugar para comprar alguma determinada coisa, você vai numa loja, custa 10, você vai em outra, custa 12. Você fala, pô, mas por que a dele é 10 e a sua é 12? Não, porque a minha faz mais isso, faz mais aquilo, faz mais aquilo outro. E que para nós não tem interesse aquela qualidade do produto, tá? Então, assim, é isso que a gente precisa deixar claro, tá? Que essa qualidade não é a que o vendedor quer, não, mas é a que o consumidor enxerga, beleza? Ó, e quando decidir melhor um produto ou serviço, pense aqui, gente, ó. Toda vez que você tiver dúvida, qual tipo de produto eu vou botar no mercado, veja qual o ponto de vista do seu cliente, tá bom? E é importante a gente ficar de olho se existe alguma regulamentação ou exigência oficial para ser atendida. No caso, vigilância sanitária, norma técnica, etc., para produção ou acondicionamento dos produtos vendidos. Gente, aqui aconteceu um fato muito interessante. Eu não sei se eu falei para vocês, eu sou de uma cidade do interior de Goiás chamada Piracanjuba, terra do leite. E lá, como ele é uma cidade de passagem para Caldas Novas, e Caldas Novas é uma cidade turística muito movimentada, então na entrada e na saída da cidade é cheio de banquinha de doce de leite,
de produtos da roça, de queijo, um monte de coisa. E a vigilância sanitária do município baixou lá nas bancas e todos os produtos que estavam sem as etiquetas de prazo de validade, eles recolheram. E aí gerou uma revolta na cidade por conta daquilo e tal. Mas espera aí, vamos dar uma olhada aqui. Existe uma norma para ser cumprida, para se caminhar em cima dela. Por que é que esse pessoal não colocou e não fez isso? Infringiram a norma. Se infringiu essa norma, a penalidade é o quê? É recolher aquilo da prateleira e ainda aplicar uma sanção, né? Uma multa, no caso. Beleza? E aí ele vai falar para mim aqui como é que eu vou, a forma que eu vou descrever. Outro assunto é o preço, tá? Gente, nunca pensem. Professor, Pode falar. Pode desculpa. falar. Não, não tem que Nesse, pedir desculpa, não, cara. Vamos lá. nesse item anterior, no item anterior que o senhor falou aí, anterior, perdão, Certo. só nessa questão do lembrete que o senhor falou aí da qualidade do produto, ser Ah, aquela que tá. o consumidor enxerga, né? Isso. Exato. Eu fiquei pensando assim, a gente tem não sei se mito, mas com relação a produtos que a gente compra, por exemplo, no Paraguai, de que o produto do Paraguai é um produto que não presta, né? Que não serve. De baixa qualidade. Isso. Tem Mas esse assim, nem mito. sempre, né? Não. Nem sempre. Aí, de repente, eu quero, nesse plano de marketing aí, eu estou com um produto desse. Não é o momento de fazer aumentar, dourar a pílula, não, né? Mas como é que eu faria nesse sentido? Se eu tivesse um produto lá, tipo smartphone, um iPhone comprado lá. O produto é o mesmo. O produto é o mesmo de comprado em qualquer outro lugar, né? Mas aí eu falaria que a origem dele é do Paraguai, ou eu ficaria. Você tem nota fiscal de compra desse produto? Estou te fazendo uma pergunta para mim poder te responder. Se Não, você tiver a digamos que nota, eu tenha. Eu tenho a nota de compra do Paraguai, né? sim, mas é uma nota do Paraguai de uma loja que você comprou no Paraguai, correto? Certo. Isso, quando você tem uma nota fiscal de um produto que seja um produto de custo elevado, vamos dizer assim, ele gera garantia, né? A fábrica se responsabiliza pela garantia desse produto, correto? Então, você não tem a necessidade de falar que ele é do Paraguai, visto que existe esse mito. Agora, olha só, para vocês verem uma coisa. Vocês conhecem alguma cidade do Paraguai que não seja as cidades fronteiriças? Não, eu não conheço, não. Tá, vou usar a palavra prazer em conhecer uma cidade, a capital, né? A capital e algumas cidades ali próximas. E lá na capital é difícil você achar produto falsificado, tá? Olha só que doideira, né? Você não acha com facilidade, não. Pensamento que a gente tinha assim, não, eu vou lá eu vou comprar os trem, tudo mais barato, tudo no jeito. Na capital, não. Você compra lá nas pontas lá, Cidade del Leste e as outras cidades fronteiriças, porque eles são chamados zonas de livre comércio. Então lá eles compram sem o imposto de importação. Então eles compram qualquer porcaria e vendem qualquer porcaria. No entanto, na capital, como ela paga o imposto fechado sobre essas coisas, ela não oferece produto com muito raro você encontrar produto falsificado na capital do Paraguai, Assunção. Você não encontra. Então, assim, você vê que você falou bem, é um mito, né? Que as coisas lá são realmente. Mas é porque hoje, quando você fala assim, eu fui no Paraguai. Não, você foi no Paraguai onde? Não, fui em Cidade del Leste. Não, Cidade del Leste não pode nem ser considerado Paraguai, porque lá só tem chinês, tem poucos paraguaios lá. Então, eu levo em consideração isso que o senhor está falando aí, Sim, só que eu penso na questão da garantia e da forma de nota fiscal, por exemplo. Então, isso que eu faço lá na questão da descrição, né, do produto. exato, Eu não exatamente. cito assim, não dou Não, ênfase ao local, porque isso eu já sei que o não, povo, né? não, outra coisa, presta atenção. Se você for no camelô comprar alguma coisa, ele não vai falar para você a origem.
né? Estou falando Verdade. de um padrão que talvez não seja o que você está citando, porque você está citando um iPhone, por exemplo, né? E preste atenção, quando você tem um produto que a fábrica te garante ele, meu amigo, você pode comprar ali no boteco do João da esquina, entendeu? No Paraguai tem coisa falsificada. Desculpa, Daniel, não entendi. Deixa eu ler de novo aqui, só um minutinho. Ó, mas no Paraguai tem coisa falsificada. Tem coisa falsificada e tem coisa sem procedência. Tem. E muito. Mas, como eu disse, nas cidades fronteiriças. Capital e as cidades que circundam a capital, você tem dificuldade de encontrar, tá? Tanto que, assim, eu comprei lá algumas coisas. Por exemplo, eu comprei uma blusa de couro lá. Cara, a blusa de couro aqui no Brasil era 800 e poucos reais na época, tá? Eu paguei lá 70 e poucos reais, né? Comprei na fábrica, né? E aí eu percebi aqui no Brasil que é a fábrica que manda para cá. Eu comprei lá. Olha que doideira, né? Mas é isso. Então aí, passando agora para a questão do preço. A gente tem a ilusão de que o preço, quem coloca o preço na mercadoria é quem vende. Não é bem assim que funciona, tá? Olha, a gente vai descobrir isso lá no plano financeiro. Mas aqui, quando você vê aqui, ó, o preço é o que o consumidor está disposto a pagar. Cara, como é que funciona essa história de que o cara está disposto a pagar? Sim. Se você tem um custo alto do seu produto, você vai ter poucas pessoas para consumirem ele ou ninguém, né? E aí você tem que fazer o quê? Você tem que adequar à realidade local. Tá, mas eu estou comprando por 10, eu vou vender por 5? Não, não é assim que funciona. Mas você não precisa ter uma margem de lucro elevada, tá? E a gente vai ver que existem duas formas de você diminuir o custo de um produto. A primeira delas é você diminuindo a sua margem de lucro, e a segunda é você reduzindo os custos operacionais, certo? Ou fixos, ou os dois. Aí você consegue baixar o preço, tá? Olha, a determinação do preço deve considerar os custos do produto ou serviço e ainda proporcionar o retorno desejado. Ao avaliar o quanto o consumidor está disposto a pagar, você pode verificar se o seu preço será compatível com aquele que é praticado pelo mercado e pelos seus concorrentes diretos, tá? Quando você vai fazer a formação de preço, costuma-se fazer da seguinte forma: depois que você fez todos os cálculos de custo, antes de você colocar aquele preço final no mercado, geralmente os fornecedores, ou seja, você que vai fornecer um produto, geralmente eles fazem uma pesquisa de preço com seus concorrentes diretos. E aí eles vê, pô, quanto é que o cara está pagando? Quanto é que o cara está vendendo? Ele está vendendo por 10. Opa, se ele está vendendo por 10, eu já sei qual é a margem de lucro dele. E aí eu percebo, esse cara está vendendo mais barato, por quê? Porque ele tem um custo operacional menor? Ou porque ele está baixando o lucro dele? Entendeu? E aí você vai ter que entrar nessa jogada, porque senão você vai, ó, o preço leva em conta também a qualidade do produto. Ó, pensei que o preço levasse em conta também a qualidade do produto em relação aos demais. Tipo, por isso eu posso cobrar mais caro. Sim, sim. Quando eu falo em comparação com o seu concorrente direto, eu estou falando do mesmo produto, tá, gente? Por exemplo, eu não posso falar que o meu Xing Ling Xiaomi aqui, eu vou vender por R$ 1.000 e vou vender um iPhone 12 pelo mesmo preço. Eu não posso falar isso, né? Então tem que ser o mesmo produto que você vende e que o seu cliente vende também, tá? Para você poder ter base de preço para você formar seu preço, se é que você vai querer fazer isso. É aconselhável que se faça, né? Olha,
preço de venda será trabalhado novamente no plano financeiro, que eu acabei de falar, né? Estratégias promocionais. Gente, quando a gente fala em promoção, a primeira coisa que vem na gente é baixo preço. Vocês já perceberam? Mas daqui ele não está falando só disso, ele está falando de promover o produto, de apresentar o produto, tá? E aí aqui a gente vai ver que promoção é toda ação que tem o objetivo de apresentar, informar ou convencer ou lembrar os clientes de comprar os seus produtos e serviços e não dos seus concorrentes. Como é que é isso, professor? Olha, aqui você vai usar algumas estratégias para poder alcançar o seu cliente, lembrar ele, falar, ô, compra de mim que eu sou mais bonito do que o fulano ali, entendeu? Por exemplo, propaganda em rádio, jornal ou revista, né? Hoje, a gente percebe que algumas empresas no ramo de medicina, no ramo de saúde geral, medicina, odontologia, psiquiatria, psicologia, eles estão voltados muito para quê? Para jornais e revistas, gente. Os caras, eles mesmos têm as suas revistas, que são revistas especializadas. E essas revistas, geralmente, ficam lá nos consultórios ou são distribuídas em locais estratégicos, tá? Propaganda em rádio. Ah, professor, hoje quase ninguém escuta rádio. Lê do engano. Muita gente escuta rádio, tá? Só que, por exemplo, eu tenho que medir o que é que eu vou colocar na minha propaganda no rádio, tá? Por exemplo, eu posso fazer propaganda no rádio de um provedor de internet? Me dizem aí, o que vocês acham? Vocês acham que eu vou alcançar um resultado satisfatório? Eu vou responder para vocês. Depende do lugar. Se você está numa cidade de interior, que ainda não tem um provedor exclusivo para lá, você pode fazer propaganda rádio. Por quê? Porque lá as pessoas ainda não têm um acesso tão frequente à internet como nós na capital temos, tá? E aí a gente dá continuidade, né? Por exemplo, internet. Eu vou divulgar na internet o quê? Produtos geralmente que são virtuais, tá? Não só produtos que são virtuais, mas hoje nós temos as redes sociais que se encaixam aqui dentro, ó, e que tem vendido pra caramba. Tem vendido demais, tá? Então aí a gente pensa, outra questão aqui, deixa eu ver o que foi, não é verdade? A rede social hoje está vendendo pra caramba, cara. Você percebe que hoje Instagram, Facebook, YouTube, né? Cara, eles estão abrindo portas que você nem imagina o tanto por aí, né? Dando continuidade, olha só, amostra grátis. Amostra grátis aqui a gente vê muito em supermercado, né? O pessoal dá aqueles copinhos de suco, de café, prova esse biscoito, né? Representante farmacêutico para os médicos, mala direta, folhetos e cartão de visita. Cara, cartão de visita, as pessoas falam, pô, isso aqui não existe mais não. Existe, tá? Isso aqui faz ainda a diferença. Isso aqui, o cartão de visita hoje, ele tem um quê meio vintage, meio nostálgico, vamos dizer assim, que quando uma pessoa entrega um cartão de visita para você na sua mão, dependendo da pessoa, você fala, putz, o cara me entregou os contatos dele na minha mão. Você valoriza a pessoa, entendeu? Isso faz o quê? Faz com que a pessoa se sinta bem com isso, faz com que a pessoa queira se aproximar daquela pessoa, tá? Parece brincadeira, mas isso é muito sério. Ó, pra vocês terem uma ideia, eu, eu, eu ajudo uma empresa sem fins lucrativos aqui em Palmas na sua administração. E nós fomos fazer algumas cotações para colocar energia solar lá na empresa. Tá? E várias pessoas foram lá e fizeram cotação
E ficou meio assim. Teve um deles, tá? Que o cara foi lá e falou assim: olha, tá aqui o meu cartão, tá aqui a proposta. Esse aqui é meu telefone, o meu, particular. Se você tiver interesse em negociar comigo, entre em contato comigo. Bom, o conselho daquela empresa, naquele momento, quase que descartou todos os outros em detrimento a esse cara, pela forma com que ele se apresentou. Percebeu a jogada de marketing que esse cara fez? Ele não fez nada de extraordinário, tá? O preço dele, inclusive, era um pouco mais caro que os outros. Mas a empresa, o conselho, resolveu fechar com esse cara. Por quê? Porque ele mostrou mais seriedade. Entenderam? Então você tem que pensar isso tudo no seu projeto quando você vai trabalhar marketing. Catálogo. Geralmente catálogo é produto de beleza, né? Ó, carro de som e faixa. Gente, o pessoal falou esses dias atrás: ah, não se usa mais faixa para fazer propaganda, não. Falei, como é que é? Você nunca viu nas rotatórias escrito aí X tudão, 9,99. X tudo não sei o que com, com hambúrguer caseiro, 12 não sei o que. Pô, isso é o quê? Não é mesmo? Tem um monte de faixa por aí. E falar que não vende, cara, você tá passando com fome. Vê lá e fala, putz, dezão, vou gastar dezão ali no Sanduba. E vai lá, né? Tudo bem que você corre o risco depois de ter uma diarreia, mas você vai, né? Olha, sorteios e brindes. Sorteios e brindes, isso aqui geralmente é feito em lojas de departamentos, supermercados, em épocas, em datas sazonais, principalmente final de ano, né? Atraindo as pessoas para lá, né? Ó, desconto de acordo com o volume comprado. Isso aqui hoje, a maioria dos supermercados de Palmas está lá assim: compre um, R$ 2,95. Compre três, R$ 2,35. Um exemplo, tá? Outra coisa, a participação em feiras e eventos. Isso é importante. Depois você determina a maneira que você irá divulgar seus produtos, pois todas as formas de divulgação implicam em custo, tá? Descreva suas estratégias no quadro abaixo, hora de praticar. Leve em conta o retorno dessa estratégia, gente. Olha, eu vou gastar R$ 100.000 de televisão para fazer propaganda. Ah, mas o meu cliente não assiste televisão. Então eu perdi meu dinheiro. Entendeu? Ah, como assim, professor? O cliente não assiste televisão? Determinados produtos, quem compra não assiste televisão. Tá? Vocês já viram propaganda de Ferrari na televisão? Ferrari, modelo XT, não sei das quantas. 3.500.000. Não vai ver, cara. Não vai. Sabe por que não vai ver? Porque não tem. Porque quem compra esse tipo de carro, quem tem dinheiro para comprar esse carro, não assiste televisão. Entendeu? Então não vai investir nisso. Ah, então qual seria a estratégia, professor? Apresentação do produto em feiras, em estandes. Por exemplo, salão do carro, tem uma Agrotins da vida, alguma coisa assim. Se apresenta umas coisas mais bonitas e as coisas chamativas nesse tipo de produto, nesse tipo de feira. Ó, existem diversos tipos de divulgação. Aí você tem que fazer o quê? Usar a sua criatividade para achar a melhor maneira de alcançar seu público-alvo, tá? Ó, e aí ele vai falar para mim que eu preciso ficar de olho que os catálogos de produto apresentam a empresa de uma forma organizada e detalhada. Então, você tem que incluir no seu catálogo fotos, informações técnicas e forma de utilização. Isso é importantíssimo, tá? Você quer ver? A pessoa vai lá, vai com o catálogo lá da Natura. E aí a doninha, nossa, eu gostei desse aqui, vou comprar. E ela compra aquele produto, só que ela é alérgica a determinado produto que está contido naquele produto de beleza. Ela passa, ao invés dela ficar bonita, ela vai ficar toda empipocada. O que vai acontecer com isso? Aquela empresa vai perder com isso. As pessoas não vão mais confiar nela, né? Então você tem que pensar nisso.
e manter as informações técnicas e forma de utilização. Ó, panfletos e volantes podem ser entregues em locais com grande fluxo de pessoas, tá? Olha, neles deve colocar a informação básica do produto ou serviço, nome da empresa, endereço, telefone, lógico, né? Percebam que hoje você quase não vê pessoas entregando panfleto, por exemplo, em feira, no centro da cidade. Você estaciona seu carro, mas quando você chega, tem um monte de papelzinho pregado no vidro dele. Os caras não estão entregando mais as suas mãos, estão entregando o seu carro, porque ele vai passar por você, você não vai nem dar moral. Mas ele, quando você coloca no seu carro, você fala, por que é isso aqui? Você puxa, no mínimo, você dá uma olhada. Não é assim? Porque se ele te entregar na sua mão, às vezes a pessoa já pega e embola, nem olha o que é. E tem gente mal educada assim mesmo. Né? Olha, uma alternativa interessante é a divulgação em revistas especializadas ou jornais do bairro. Como é que é isso? Esses anúncios são mais baratos e atingem diretamente o público-alvo. Eu vou falar de jornal de bairro. Eu vou falar de um jornal do Expresso Miracema. Alguém de vocês já andou de ônibus e viu o jornal do Expresso Miracema? O Expresso Miracema dá um jornalzinho de vez em quando para os seus clientes. Está lá no seu ônibus. Pegou o ônibus, você ganha lá um jornal do Expresso Miracema. E aí, no jornal do Expresso Miracema, ele vai fazer propaganda de quem? Ele não vai fazer propaganda de uma loja grande, ele vai fazer propaganda do comércio lá de Taquaralto, lá do Aureni, lá da Vila União, lá do Taquari, dos locais onde o ônibus passa, tá? Bacana. Ó, feiras são bons locais para apresentar a sua empresa a um público selecionado por juntar clientes, especialistas, concorrentes e fornecedores, né? Junta todo mundo lá. E aqui você pode gerar venda, tá? Olha, uma marca bem trabalhada contribui para o sucesso do empreendimento. Então, crie uma marca e um logotipo que sejam atraentes, tá? E que seja fácil de pronunciar e memorizar. Consulte o nome e a logomarca junto ao IPNI, tá? Para evitar dor de cabeça. De repente, você monta alguma coisa e coloca o nome de alguma coisa que já existe. E aí, aquela coisa que existe antes de você fica sabendo que você existe, vai lá e te mete os pregos. E você dançou com isso. Tá legal? Estrutura de comercialização. Aqui ele vai falar para a gente sobre os canais de distribuição, que é o quê? Como seus produtos e serviços chegarão até o cliente, né? A empresa pode adotar aqui uma série de canais para isso, como, por exemplo, vendedor interno, externo, representante, tá? Olha, reflita sobre quais serão os meios mais adequados para alcançar o cliente e preencha o quadro aqui de baixo, tá ok? Fica de olho que a estrutura de comercialização do produto ou serviço pode ser feita pelos proprietários, por vendedor ou por outras empresas, tá? Independente da forma, o importante é que seja feito, beleza? Olha, uma opção é montar uma boa equipe interna de vendas que conheça bem os produtos da empresa e as vantagens sobre a concorrência. Uma outra alternativa é a contratação de representantes comerciais. Isso é viável quando você se explora uma região extensa e que você não conhece, tá? E aí você contrata quem? Você contrata alguém da região que já conhece e sabe o caminho das pedras ali. Quando você for trabalhar com representantes, toma cuidado com as questões trabalhistas, tá? E não se esqueça de elaborar um contrato bem específico com esse indivíduo, tá? E aí, para isso, você pode contratar aí, consultar um contador ou um advogado. O telefone é um instrumento de vendas muito utilizado atualmente, tá? Percebam que hoje em dia existem muitas vendas via WhatsApp. É isso mesmo, vendas via WhatsApp, tá? E pode ser conjugado com uma divulgação de produtos da empresa e aí vai, ok? Bacana. E o local do seu negócio? Olha, aqui é importantíssimo você estar por dentro disso aqui. Você tem que identificar a melhor localização para sua instalação. Por quê? Se você escolhe um local que seja errado ou inadequado, você pode ter prejuízo demais com isso, tá? Por quê? Porque o local ele está ligado diretamente com o ramo de atividade que você trabalha. Por exemplo, não vá querer montar
um bar que vai ficar até altas horas da noite numa quadra residencial, no meio de uma quadra residencial, não na área comercial da área, mas nas alamedas. Não vai dar certo. Os seus vizinhos logo, logo te fecham, tá? Olha, um bom ponto comercial é aquele que gera o quê? Um volume razoável de vendas, né? E para isso, você precisa ter uma localização adequada, porque senão o sucesso do seu negócio pode não ser tão glorioso quanto você imagina, tá? E mais para você fazer isso aí, é bom você levar em consideração alguns aspectos. Por exemplo, primeira coisa, faz a análise de contrato de locação, tá? Faz bem analisado as condições de pagamento, o prazo do aluguel do imóvel, porque às vezes você não consegue quebrar o contrato com muita facilidade depois quando você precisar. Ó, verifica as condições de segurança da vizinhança, tá? Observe a facilidade de acesso, o nível de ruído, as condições de higiene e existência nos locais do estacionamento. Pô, já imaginou? Você monta uma loja de produtos de acabamento de obra, vamos dizer assim, que é uma coisa um pouco mais chique. Mas no seu estacionamento, tá cheio de lixo, tá cheio de cachorro velho, aquela coiseira toda lá. Você acha que algum bacana, que é quem gasta, vai parar no estacionamento desse por conta desse tipo de coisa? Hum. Dificilmente, tá? Se o homem estiver sozinho, ele ainda para, mas se ele estiver com a esposa, nunca. Se ele parar lá, a mulher mata ele. Né? Os casados sabem do que eu estou falando. Então, é bom ficar atento também para quê? Ó, para a proximidade dos clientes que vão comprar seu produto, tá? Você vai revender pão. E aí, você monta a sua confeitaria numa área totalmente comercial. Você acha que você vai ter muito sucesso? Porque o seu produto ele é voltado para residência, tá? Mais para residência. Ó, uma outra coisa que é importante você pensar é o quê? É se os seus fornecedores conseguem entregar onde você montou, tá? Por quê? Porque isso vai influenciar também no prazo da entrega e principalmente no custo do frete. Beleza? Uma outra coisa que é muito, muito, muito importante. Visitar o ponto antes de você fechar o contrato, pelo menos umas 3 vezes, em horários alternados. De manhãzinha, meio-dia, final da tarde, à noite, tá? Para você ver qual é o movimento, ver como é que a região se comporta, né? Quer ver uma coisa? Goiânia, você vai no centro de Goiânia, as pessoas olham e falam, nossa, que movimento e tal, vou montar um bar aqui. Faz isso não, porque quando dá 6 horas da tarde, que as lojas fecham, aquilo lá fica vazio, só tem pedinte, craqueiro e ladrão. Então você vai para onde? Vai montar num outro lugar. Lá não funciona. Ó, lembra bem de certificar se você tem concorrente próximo, tá? Porque isso pode ser um problema para vocês, beleza? E fica de olho. A compra de um imóvel para instalação da empresa é uma opção pouco comum. Por quê? Porque com o dinheiro que você vai manter empatado lá naquele prédio, você pode trabalhar esse dinheiro e fazer ele te dar mais do que aquele prédio, entendeu? Mais do que o que você pagaria de aluguel. A não ser que você queira comprar o prédio para fazer investimento. Aí é diferente, tá? Mas se você quiser comprar só para poder ter um custo a menos de aluguel, não compensa, tá? Ó, porque ele vai falar para mim que agindo assim você vai imobilizar grande parte do seu recurso, comprometendo os valores que podem ser destinados para o capital de giro depois. A escolha da localização em função do tipo de empreendimento. Cara, isso aqui é o que eu falei, isso é muito importante. Ó, você pode querer montar um bar em um espaço que você já tem disponível, tá? Bacana. Vou montar um bar aqui na minha casa, mas cuidado que pode forçar o negócio em um local inapropriado. Também já disse, né? Você já possui um local? Encontre um negócio mais adequado para ele.
Então, o que seria mais interessante eu montar aqui na minha casa, na sua quadra? Seria um bar de movimento? Ou seria uma pequena boutique de roupas? Vale analisar, tá? E aqui ele vai falar que caso você alugue um imóvel, não feche o contrato antes de verificar se no local tem permitidas as atividades que você precisa, tá? Por exemplo, há algum tempo atrás, as pessoas, uma associação daqui de Palmas queria comprar a minha casa. Eu moro aqui na 603 Sul. No entanto, eu falei para eles, eu falei, olha, eu quero vender a casa. No entanto, eu não quero que depois você vai me procurar para a gente desmanchar o negócio. Porque façam primeiro uma análise na prefeitura se esse tipo de associação pode ser implantado em área residencial. E aí eles foram, e não podia, né? Então, assim, se eles tivessem montado, eles teriam tido prejuízo. E eu, dor de cabeça, porque eles iam querer desmanchar o negócio. Tá? Então, isso é importante você fazer essa consulta, tá? Aí ele vai passar para mim aqui o que é que eu tenho que fazer e nós finalizamos aqui a nosso planejamento para hoje.